passada, e entre eles hoje vamos arrancar com o Arão de Lacerda e o Segredo das Artes. E para isso temos cá a falar-nos o historiador e ensaísta Dr. António Leite da Costa. Temos também o engenheiro Mesquita Guimarães para nos mostrar as suas imagens, e temos também o filho do Dr. Arão de Lacerda, o Sr. Nuno Lacerda, que nos vai falar da vida do seu pai. E vamos deixar então com eles. Muito obrigada. Muito boa noite. Pois, como disse a Sra. Maria Lacerda, vamos reiniciar o nosso programa da Foz Literária, da Foz Literária, e queremos dedicar, porque imprime caráter ao nosso programa da Foz Literária, uma homenagem, uma evocação do professor Arão de Lacerda. E não podíamos privilegiar-nos melhor do que ter presentes a família Lacerda e o Sr. Nuno Lacerda, filho do nosso grande homenageado, do nosso grande evocado. O Sr. Nuno Lacerda privilegiou-nos hoje com a sua intervenção, com a sua presença aqui, e temos muito gosto em colocar este ano 2017, que o Almada dizia que tinha um número 7, portanto o 7 é o número de fazer a maravilha, de pintar o 7, e queremos precisamente começar por pintar o 7, fazer a maravilha com o Arão de Lacerda e com a presença do seu filho Nuno Lacerda. Queria saudar, em primeiro lugar, a União de Freguesias da Foz, Aldoar e Novo Gilde, Aldoar, o Sr. Dr. Nuno Ortigão, a Dra. Maria José Lacerda, o professor Dr. Francisco Ribeiro da Silva, em nome da Santa Casa da Misericórdia do Porto, o Sr. professor Armando Coelho, presidente do Instituto Dom António Ferreira Gomes, representante do Progresso da Foz, meus queridos amigos também Joaquim Pinto da Silva e José Magalhães, e representante também aqui a Universidade Católica, na pessoa do professor José Cardoso Marques, que foi inexcedível na sua colaboração, no seu apoio a toda a atuação, e permite-nos apresentar uma pequena mostra da exposição e do espólio do Arão de Lacerda, que está entregue em boas mãos na Universidade Católica. Os nossos oradores em primeiro lugar, será o engenheiro Francisco Mesquita Guimarães, que podemos dizer que é uma instituição daqui da Foz Literária, já pertence aqui à nossa instituição. É um portógrafo ilustre, ganhamos sempre muito com as suas contribuições aqui e no Tripeiro e noutras publicações que tem desenvolvido e tem praticado, e que, além disso, também é membro do grupo Geografia Literária do Instituto Dom António Ferreira Gomes. O Dr. António Leite da Costa, que é, além de ser meu amigo, que é um predicado que é importante também, é historiador, autor de uma História de Portugal publicada na Editorial Verbo, uma História de Portugal, ensaísta, com várias publicações editadas, conferencista, variado por todo o país, foi diretor municipal da Cultura de Coimbra, e também quando foi do Congresso dos Pensadores Portuenses Contemporâneos, que se realizou aqui há uns tempos na Universidade Católica, ele também foi um dos que contribuiu com uma comunicação especial sobre isso. E penso que, quanto a apresentações, acho que estamos falados. Queria só dizer duas palavrinhas a propósito do nosso homenageado. Sim, Arão de Lacerda e o Segredo das Artes, como terão tido a oportunidade de ver, é a descodificação do programa, do projeto, do evento, passo o palavrão, do evento que hoje estamos aqui a realizar. E comecei por escrever assim: sim, Arão de Lacerda, sim, o Segredo, sim, ensinou-nos a ler para além do que víamos,
Disse-nos como deveríamos decifrar os símbolos, como abrir as portas que escondiam segredos nos monumentos da arte portuguesa. Animou-nos também a sentir e a perceber a música, a grande música que dá entendimento à vida. Pelo meio, encaminhou-nos igualmente para o humor e a ironia. Foi um português que nos ajudou e ainda ajuda a sermos mais portugueses. A sua obra está aí para ser novamente lida, estudada e exaltada. Muito obrigado. Muito boa noite, minhas senhoras e meus senhores, Sr. Dr. Nuno Ortigão, Sra. Maria Lacerda, mesa, todos. Primeiro começo a pedir desculpa de ter chegado um bocadinho atrasado, mas acontece. Segundo, peço imensa desculpa de não ter tratado este assunto tão bem como deveria, porque Heirão de Lacerda foi uma pessoa com quem eu me tinha cruzado nestas lides aqui da Foz Literária, na primeira e depois na homenagem feita ao Ramalho Ortigão e na homenagem feita ao Rolo Brandão. E, efetivamente, por aí, nesses contextos, tinha ficado com uma ideia da importância da pessoa, do Sr. Heirão de Lacerda, mas não conhecia profundamente. Quando o Sr. Val Figueiredo me dizia assim, você faça uma coisinha para quer dizer, etc., essa coisa toda, é que eu comecei a pesquisar e comecei a ver a importância que Heirão de Lacerda teve na história num determinado período do nosso país. E, efetivamente, tenho pena de não ter tido mais tempo, porque com mais um bocadinho de tempo teria-se podido fazer uma coisa muito mais interessante, fundamentalmente indo buscar elementos que estão na Universidade Católica e que têm o espólio que a família legou e que está lá. E que merecia que alguns alunos da Católica se interessassem pelo assunto e fizessem uma tese de mestrado ou de doutoramento, porque tem documentação suficiente para isso e seria interessante. Mas por isso, quer dizer, depois deste pequeno preâmbulo, por isso, esta fotografia do Sr. Heirão de Lacerda foi gentilmente cedida pela família. A Foz Literária, logo na primeira sessão que tivemos, criámos dois circuitos, o Circuito 1 e o Circuito 2. O Circuito 1, digamos, a nascente aqui do Forte, o Circuito 2 a poente. Uma das casas onde o Sr. Heirão de Lacerda viveu foi na Avenida Brasil 121, consta aqui, e efetivamente hoje seria aqui, neste sítio, porque o prédio foi demolido. Indo buscar uma fotografia dos anos 20, a casa seria uma destas aqui nesta zona e efetivamente que não consegui arranjar uma fotografia da altura do local exato, mas quer dizer esta, e ainda ontem a falar com o Sr. Nuno Lacerda, chegámos à conclusão que era ali e efetivamente dá-nos pelo menos a ideia de como a avenida era bonita naquela altura. Não é que ela hoje seja feia, mas era mais bonita. Sr. Heirão Soeiro Moreira de Lacerda nasceu no Porto, no Bonfim, em 23 de março de 1890. Era filho do Dr. Heirão Lefreira de Lacerda, que também foi professor da Universidade do Porto, e a mãe é a Sra. Josefina Canda Moreira de Lacerda. Faleceu na Coria em 7 de setembro de 47. Esta é uma surpresa, penso eu, para muita gente, que é a casa de origem da família, porque o pai do Sr. Heirão de Lacerda nasceu em São Sebastião do Touro e, efetivamente, através dos conhecimentos do Sr. Val Figueiredo, conseguiu-se uma fotografia da casa onde o pai do Dr. Heirão de Lacerda, também Dr. Heirão de Lacerda, nasceu. A figura do Dr. Heirão de Lacerda, nós temos que ver, quer dizer, ele foi bacharel em Direito, em Coimbra, depois licenciou-se em Ciências Históricas e Geográficas também em Coimbra, com 19 valores, o que na altura era mais normal as pessoas fazerem os seus cursos numa determinada área, fazerem em Coimbra. Funções que desempenhou. Ele foi vereador da Câmara Municipal do Porto, foi professor universitário,
foi diretor da Escola de Belas Artes do Porto, foi diretor do Museu Municipal do Porto, foi o último diretor do Museu Municipal, foi membro da Academia Nacional de Belas Artes, foi vogal da Academia Portuguesa de História. Acho que é suficiente para dar a ideia da capacidade do senhor. E, além disso, foi comendador da Ordem de Santiago da Espada. Seria interessante conseguir pôr aqui a comenda, mas já não houve hipótese. Como professor, na Escola de Belas Artes do Porto deu História da Arte e Arqueologia, na Faculdade de Letras do Porto deu Estética e História da Arte, Arqueologia e História Geral da Civilização, no Conservatório de Música do Porto, onde também foi professor, deu Estética e História da Arte e Acústica e História da Música, porque além da História e da Arte, a música também era das suas áreas de intervenção. Na Faculdade de Letras de Coimbra, a partir de 1945, deu Estética e História da Arte. Isto foi obtido de um trabalho de um professor, de um investigador da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, um Francisco Miguel Araújo, penso que o professor Armando Coelho e o professor Francisco Ribeiro da Silva devem conhecer, que tem um trabalho engraçado sobre isto e que efetivamente me ajudou bastante nesta situação. Agora, indo buscar os livros que publicou, ou as revistas, ou as obras às quais esteve ligado, começaria por pôr aqui o Semanário dos Azulejos, em que ele colaborou de 1907 a 1909, por isso tinha 17 a 19 anos, entre os seus 17 e os seus 19 anos, foi o proprietário era um Palermo de Faria, que eu admito que fosse pai do Palermo de Faria, que foi meu professor na Faculdade de Ciências de Matemáticas Gerais, admito que tenha sido, e o professor Arão Lacerda que esteve ligado a este semanário. Depois criou, em 2015, por isso com 25 anos, uma revista que é Dionísios, e que efetivamente agradeço à Universidade Católica ter-me permitido fotografar a capa do número 1 da revista, que está aqui, e que ela existe lá. Esta revista Dionísios, eu aqui junto mais uma situação, porque pela conjugação que tem com o momento atual. A primeira contacto que eu tive com a revista Dionísios foi através deste pequeno texto que aqui está, em que me fala de que o Sr. Arão Lacerda tinha tirado umas fotografias da Capela do Santíssimo Sacramento em Ponte de Lima, capela hoje chamada do Beato Francisco Pacheco. E este Beato Francisco Pacheco, o que é que tem a ver hoje connosco? Tem a ver com uma coisa. Há um filme de Martin Scorsese, que é O Silêncio, que é de um jesuíta, que é de uma história de um jesuíta português, o João Rodrigues, e, efetivamente, este Beato Francisco Pacheco também é um jesuíta que também foi mártir e que são mais ou menos da mesma época. E efetivamente, digamos, quer dizer, achei interessante a ligação das duas situações. Ainda no ano de 1915, o Sr. Arão Lacerda organizou a primeira exposição de modernistas e humoristas no Porto, conjuntamente com Diogo de Macedo, João de Lebre Lima e Nuno Simões. E sobre o assunto publicou um livro que é da ironia, do riso e da caricatura. Tinha 25 anos. 2 anos depois, através da Renascença Portuguesa, publicou 2 crónicas, as Crónicas da Arte 1 e 2, que saíram na Renascença Portuguesa e que depois foram publicadas em separada. Tenho pena, não consegui arranjar na altura, hoje já teria sido possível, a capa do outro livro que ele escreveu em 17, que é a Estética da Arte Popular, também da Renascença. Assim como um que não aparecia referido em lado nenhum e que eu descobri que existia, que é o Museu Gran Vasco. Sobre o Museu Gran Vasco também há uma separata publicada através da Renascença. Este outro, eu penso que não constava da listagem que eu li do Francisco Araújo, que é Para a Filosofia da Guerra, 1919. Estávamos, por isso, em plena Primeira Grande Guerra e, efetivamente, também foi um dos assuntos que se dedicou e sobre os quais ele escreveu. O Templo das Siglas, também de 19. Isto é uma edição de autor. É uma das peças mais interessantes, talvez, de todas aquelas que o Sr. Arão Lacerda
terá-se dedicado. As siglas não são mais do que aquelas pequenas marcas que existem nas silharias, nas pedras das igrejas. E uma das que tem maior número de marcas é esta igreja de Nossa Senhora da Conceição da Ermida, ali na zona de Castelo de Paiva. E, efetivamente, ele, sobre este assunto, escreveu um livro e publicou como edição de autor. Eu gosto muito, acho muito interessante, quando se vai a uma catedral, a uma igreja velhinha, uma igreja pequenina, ver as siglas, porque, digamos, quer dizer, dá-nos uma ideia de que andou lá muita gente, porque tem muitas siglas. Quantas mais siglas tiver, mais intervenientes houve, porque cada um é a marca de cada um. E isso é muito interessante e foi um assunto que o professor Arão de Lacerda dedicou. Mais tarde, em 22, escreve este livro sobre as lucernas, de 22. Depois, em 24, uma das obras mais conhecidas dele, que é o Fenómeno Religioso e a Simbólica. Este está na UC, por isso este é muito fácil de se descarregar. Quem quiser, descarrega, e este é muito fácil de o ler. O Panteão dos Lemos, de 28, eu resolvi manter a grafia da altura. Na História de Portugal, Damião Pérez, e esta é a edição monumental, tem alguns capítulos dedicados à História da Arte Portuguesa que foram da autoria de Arão de Lacerda. A obra é de Damião Pérez é o coordenador, tem uma série de pessoas que o ajudaram a fazer esta obra e toda a parte de História da Arte Portuguesa foi feita por Arão de Lacerda. Agora, este outro opúsculo foi publicado pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, a primeira, em 1929, e é sobre Beethoven, o primeiro romântico. É uma peça interessante e demonstrando uma outra área na qual ele era altamente interessado, a música. Este é um outro caso também interessante, também é outra edição de autor, notícia acerca de um quadro primitivo na Igreja de Sardoura. Aqui é uma referência, é um livro de 1938. Este livro foi um livro que foi feito na sequência da Exposição Colonial de 34. E em 38, a estátua do Homem do Leme foi transferida dos jardins do Palácio de Cristal aqui para a Foz. E ao ser transferida foi publicado, à altura da inauguração, foi publicado um livro com textos dos mais diversos, desde o Henrique Galvão ao Cardeal Patriarca da altura, ao Bispo do Porto, ao Gago Coutinho, ao Teixeira Lopes, à Palmira Bastos, Teixeira de Pascoais, Correia de Oliveira, Afonso Lopes Vieira, Alberto Sousa, António Costa, aos músicos Joaquim Viana da Mota, Guilhermina Sugia, Cláudia Carneira, Armando Lessa, Aquilino Ribeiro, Júlio Dantes, Carlos Passos e também Arão de Lacerda. Por isso, neste livro também existe um texto que é uma situação que aparece pouco focada em como, quer dizer, Arão de Lacerda tenha interferido neste livro. Uma das suas obras, talvez a de mais notória, de mais notoriedade, será esta, a História da Arte em Portugal, de 42. É um conjunto de 3 volumes, o qual só o primeiro é que é dele. O primeiro foi, efetivamente, do professor Arão de Lacerda. Depois, entretanto, isto atrasou-se na publicação e, entretanto, ele faleceu. E o segundo e o terceiro volume já foram, conforme eu lhe indico, por Chicó, Mendonça, Pamplona e Damião Pérez no segundo volume, Reinaldo Santos e Diogo Macedo no terceiro. Fez parte da Sociedade Portuguesa de Antropologia como cofundador. O fundador foi Mendes Correia, outro homem do Porto. Arão de Lacerda foi um dos cofundadores. Outras colaborações. Revista A Águia, Revista Prisma, Revista Museu. Era assim que eles escreviam museu, era com MV, não com... E depois, no fim, é que apareceu o Ilustração Moderna, Revista de Guimarães, Boletim da Academia Nacional de Belas Artes, Revista Ocidente, o Porto Ilustrado, do qual saíram, penso que única e simplesmente 2 números, Comércio do Porto, Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira e Guia de Portugal. Aqui aparecem agora
3 ou 4 diapositivos em que me aparece onde eu conheci praticamente Arão de Lacerda e a conjugação dele com Ramalho Ortigão. Quando das comemorações dos 100 anos do nascimento de Ramalho Ortigão, efetivamente, o professor Arão de Lacerda, e eles, se me permitem, vou ler aqui, foi promovida uma variedíssimas homenagens, e uma delas foi a Hora Íntima de Ramalho, que foi na Escola de Belas Artes. E então, às 11 horas da manhã, por ocasião da aula de História da Arte, reuniram-se na respectiva sala os alunos e professores que assim se quiseram associar às homenagens prestadas ao glorioso escritor portuense. O ilustre professor Soutor Arão de Lacerda leu e comentou com uma grande lição aos novos algumas das mais brilhantes páginas de O Culto da Arte em Portugal e Dias Farpas, ambos de Ramalho, fazendo igualmente o elogio do seu brilhantíssimo autor. Isto às 11 da manhã. Da parte de tarde, e aqui o Soutor Nuno Ortigão conhece bem, da parte de tarde foi descerrada uma homenagem feita a Ramalho Ortigão, que é a Flor Granítica, que consta nesta, foi uma inscrição que foi feita inicialmente, e que está aqui, aí como ela era inicial, e está feita no molde. Hoje já não se vê, porque tem esta placa que felizmente a União de Freguesias tratou de recolocar lá, foi colocada em 2015, e, na realidade, o professor Arão de Lacerda foi quem ficou encarregue de fazer um discurso na altura em que a filha do Ramalho Ortigão, a dona Ana Berta, descerrou aquela inscrição. E então ele diz-nos que faltou-nos o sol para a glorificação de Ramalho Ortigão, mas não nos faltou a juventude para cantar um hino de glória ao escritor que tantas páginas admiráveis nos deixou. Depois leu o texto do Ramalho Ortigão, fez mais uma referência à Ana Berta, etc., essa coisa toda, e aos homens com quem Ramalho trabalhou, ou do grupo de Ramalho, o Guerra Junqueiro, o Essa, Oliveira Martins, e efetivamente esteve parte nesta situação. Hoje, graças ao desafio que eu fiz na altura da primeira sessão da Foz Literária, a União de Freguesias respondeu condignamente e hoje temos de novo assinalado, e eu considero que ao estar isto de novo, se alguém estudar o assunto, reencontra Arão de Lacerda. Arão de Lacerda e Raul Brandão, quando em 15 de fevereiro de 1941 foi descerrada a lápide na casa onde Raul Brandão terá nascido, há quem diga que não, eu continuo a defender que sim. Efetivamente, também uma das presenças foi o Soutor Arão de Lacerda. A Câmara Municipal do Porto homenageou o Soutor Arão de Lacerda com uma rua que é paralela à Avenida Antunes Guimarães, na nossa União de Freguesias. Não? É a sua. Epá, desculpe lá. Então pronto, então não é na nossa freguesia, é em Ramalho. Pronto, é a rua de vida meio. Epá, é a sua, desculpe lá. Pronto, não tem mal, é Ramalho. Epá, mas não devia ser. A malta vai, ainda vamos mudar isso. E efetivamente há uma situação que eu não consegui descobrir. Porquê? Mas há uma outra rua em Portugal com o nome de Arão de Lacerda, que é em Odiáxer, em Lagos. Eu admito, e ainda ontem estive a falar com o Sr. Val Figueiredo, eu admito que possa ser uma situação. Em Lagos existe um museu muito interessante, que foi de um senhor que juntou ou colecionou, quer dizer, é mais uma coisa, e que era o seu formosinho, e com o qual eu admito que, efetivamente, o professor Arão de Lacerda tenha tido contactos, e que na altura até talvez lá tenha ido, não sei, admito que sim, não faço a mínima ideia. Ou pelo menos que se tenha escrito com ele, admito que sim. E, na realidade, depois em Odiáxer, que é uma freguesia de Lagos, ao lado já, não citadina, mas ao lado, há uma rua com o nome de Arão de Lacerda. Por isso, Arão de Lacerda, além de ter sido homenageado pela cidade do Porto, foi homenageado pela cidade de Lagos. Meus senhores, muito obrigado pela vossa atenção.
Boa noite a todos. Queria, em primeiro lugar, saudar a Presidente da União de Freguesias